profeta Mirim, Miguel Oliveira, revela o esquema que pegou ele e já há muito tempo tem pego os falsos pastores e falsos pregadores. E com a inteligência artificial, agora é mais fácil apanhar os dados das pessoas para poder mostrar um Deus indeciso, um Deus sem estabilidade emocional, querendo provar para todo mundo que ele é Deus, falando dos dados, dos nomes, identidades e coisas desse tipo. Mas o povo está bestializado, idiotizado, neandertalizado, cromaguizado, barbarizado, idiotizado e vai surfando na onda e clamando o nome de Jesus, achando que estão servindo ao Criador. Olá, sou o pastor Frank Lima, você é bem-vindo ao canal Abrindo a Mente. E você já vai dando like nesse vídeo para que o algoritmo divulgue para mais pessoas. É importante abrirmos os olhos. A noiva do Cordeiro está dormindo junto com as nécias e a diferença é que alguns têm azeite. A essa altura o azeite já está vazio nas lâmpadas de quase todo mundo. Porque Romanos no capítulo 1 diz que serviram mais a criatura do que o Criador. E essa igreja que professa servir a Jesus, esse protestantismo do século XXI, estão cada dia mais maravilhados, servindo a homens e se maravilhando com as mentiras que os homens falam. A mentira é muito bonita, é floreada, é agradável. A verdade é mais dura, mas a verdade liberta. João 8:32. O profeta Mirim, eu falo profeta simplesmente para encardir a coisa mesmo, porque as pessoas acreditam que esse tipo de gente é profeta. O último profeta e único é Jesus, o penúltimo foi João Batista, né? Mas o seguinte, ele, em uma das reuniões, ele pega a muleta de uma senhora e pede que a senhora caminhe, e ela caminha devagar. Era alguém que buscava apoio na muleta. Meu amigo, eu quero ver você orar por uma pessoa que é aleijada de nascença, é paralítica de nascença, e tem as pernas atrofiadas, e essas pernas via tona funcionar, e ela levantar e andar perfeitamente. Porque se eu não tenho o poder de fazer isso, eu não vou dizer que tenho. Se um dia acontecer, se o Pai fizer na minha vida, tudo bem, né? Porque apesar de eu já ter orado, na verdade, não cheguei nem a orar, comecei a cantar um louvor ao lado de um menino que estava morto, e ele curou e voltou à vida, entreguei para a mãe. Eu tenho essa história sobre o menino Samuel, que ressuscitou aqui no canal. Mas quando uns amigos meus, filhos do pastor Cedrino Vieira da Silva, me perguntaram, eu acho que era próximo de Pacajus, ele estava lá em Cristais, se me falha a memória. Me perguntaram, você faz curas? Eu falei, não, porque realmente não somos nós que fazemos. Mas você vê essas artimanhas, essas coisas aí, isso sempre aconteceu. Também o Morre Cerulo, que eu via nos jornais, ele orando pelas multidões por milagres. Eu via no Mensageiro da Paz que propagou muita mentira, que é da Assembleia de Deus, esse periódico, que sempre gerou muita grana para a CPAD, e o pessoal se matava por causa desse dinheiro, do Mensageiro da Paz, Círculo de Oração, Ultimato, Obreiro e Lição Bíblica, fora os livros da CPAD e os traduzidos dos Estados Unidos pela CPAD. Então, no Mensageiro da Paz, que é um órgão, aliás, que faz parte de um órgão assembleiano, né? A CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, havia fotos do Morre Cerulo, pregador americano fazendo milagres. Mas o reverendo Caio Fábio da Araújo Filho revelou que os 100 homens que estavam com Morre Cerulo de dia andando, à noite estavam sentados em cadeiras de roda. E também, como eu falei aqui, lá em Água Fria, vizinho a Pilões e Vilas dos Pescadores, em Cubatão, Santos, aonde eu fui à casa de um amigo, ele disse que o primo dele trabalhou algum tempo para igrejas como do Valdomiro, por exemplo. Ele tinha uma perna atrofiada, então na hora ficava numa cadeira de roda e andava, porque isso é que gera muito grana nessas igrejas. Mas podemos falar, a multidão de pessoas está com monóxido de alumínio alojado no cérebro, ficaram retardados, não acreditam na verdade. Então,
Quem não tem olhos para ver vai ter de ter olhos para chorar. Vai ter gente que vai passar a vida toda no engano e quando perceber que foi enganado, a dona morte vai levar essa pessoa para o saco. Não vai dar mais tempo, né? Porque estão embelezados, bestializados com as mentiras. Olha, meus queridos, o Miguel, ele diz que o anjo, em um dos cultos, aliás, culto não, né? Em uma das reuniões macumbásticas, o anjo pega o celular e vai lá nos contatos, e vai lá na galeria de fotos da mãe de uma jovem senhora, uma pessoa, e começa a revelar as coisas. O anjo não faz isso. Quem faz isso é o Miguel, mas o Miguel é medonho. Ele é jovenzinho, é pequeno. Mas isso tem um cão na cabeça. Esse menino tem futuro nesse Brasil. Esse menino, ele tem um tentáculo ligado com Pablo Marçal. Ele tem outro tentáculo ligado com Marco Feliciano. Ele tem outro tentáculo ligado com a Vitória Souza. E com outra reca de estelionatários da fé, e picaretas, e 171, e ratos de púlpito. Ele tem um tentáculo conectado com o espírito do anticristo, com o espírito de ator, sabe? Com o espírito do Satanás. Mas só que ele não é o primeiro. Ele é simplesmente, no meio dessa entrópia, no meio dessa desordem, dessa Babilônia, ele é um fruto que está aparecendo, tipo aquela fruta que cresce mais, que chama atenção. Ele é um garoto prodígio, ele é o hobby do Batman, né? Ele é um garoto prodígio, né? Se ele usasse essa capacidade, esse talento que ele tem de dar nó em pingo d'água, de fazer bode mergulhar dentro d'água, se ele usasse essa capacidade, deixasse o Criador usar, ele não estava na mídia. As pessoas que falam a verdade são muito repudiadas. E quem é que quer isso? Eu não aconselho a fazer o que eu fiz, sendo pastor, sendo pregador, tendo DVDs gravados, tendo pregado em Camboriú, pregado na vigília do Ezequiel Pires, em extensão de Camboriú, em grandes eventos. Sair desse meio e vir aqui para o YouTube falar somente. Porque assim, se você vem para o YouTube e você traz comédia, você traz somente palavrões sobre a área sexual, piadas nordestinas e tudo, a tendência seria arrastar uma multidão. Se você põe um monte de meninas sem roupa, chama atenção. Mas o cara ser pastor e não ter igreja, e pregar contra o sistema, e dizer que todas as religiões foram criadas por homem, está pedindo para apanhar, está dando a cara a tapa, né? Pois bem, eu não estou criticando o moleque, não. Eu estou apenas dizendo que ele está sendo um instrumento muito medonho, mas que há tampa para a panela desse povo. Esse povo que está aí, essa multidão de gente, estão querendo alguém igual o Miguel. O Miguel é o Nabucodonosor que Deus está trazendo, chamando de meu servo, para tratar com o povo dele, porque o povo está na lama, está no lixo. Essa é a realidade, graças a Marco Feliciano, a Bílio Santana, Elson de Assis, a Adeildo Costa, a um monte desses picaretas da fé, pregadores mentirosos, fraudulentos, adúlteros, mesquinhos e cães gulosos, que aí nasceu essas desordens, essas entrópias, essas coisas loucas aí. O que acontece é que parece-me que para o Fuxico Gospel, para o Israel Nascimento, ele deu uma entrevista, o Miguel, profeta Mirim, e não, foi no outro podcast, que ele revelou o esquema que acontece. Antigamente, os cães gulosos, chamados de pastores, a maioria deles chamava os pregadores e mostrava o fichário de membros com os dados da pessoa, escolhendo a pessoa que era rica para tentar furtar uma oferta, alguma coisa do tipo. Eles faziam isso. Como o Ricardo, o pastor Ricardo aqui do Ceará, ele era pastor em Barbalha, lá próximo de Juazeiro. E Barbalha é uma cidade grande, enorme. E a igreja certamente é enorme também. Então, desde a vinda dele de Pernambuco como presbítero, passando por Quixadá, indo para Tauá, indo para Arneirós, vizinho onde eu era pastor em Catarina, e depois dando um golpe ao pastor Elias, que era pastor em Barbalha, ele trocou com Arneirós. Arneirós tinha 17 crentes e Barbalha tinha muito lá. Não era nem Barbalha, né? Porque era Aurora. Aurora, que é uma cidade grande, vizinho, perto de Barbalha. Então ele deu o golpe no Elias, mentiu, trocou de igreja, o Elias não passou fome porque era pedreiro.
Então ele foi para lá, esbarrou em Barbalha. Então, ele é desse tipo o Miguel Oliveira. Muito ligeiro, muito animado, muito alegre, muito usado por Deus, entre aspas, né? E também daquele que ora e Jesus batiza, mas não é Espírito Santo. É espírito também de macumba. E as pessoas não sabem a diferença. Porque, afinal de contas, acaba dando no mesmo. Se não estão servindo ao Criador, é o espírito da operação do erro que toma conta. E aí eu vi o Adaías no Templo Central, na Rua Tereza Cristina, lá em Fortaleza, na sede da Assembleia de Deus, Templo Central, que em São Paulo é Belém, que eu estava fazendo parte. E numa Santa Ceia de Pastores lá. Santa Ceia, entre aspas. Aí o Adaías me viu, e ele disse que era genro do pastor Olímpio, em um dos bairro cidade de Maracanaú, que faz parte da região metropolitana. É uma cidade formigueiro, vizinha a Fortaleza. E ele disse, conhece o pastor Ricardo? Falei, conheço. Pois é, conhece fulano? Um colega meu? Falei, não. Fulano chegou aqui no dia da ceia e disse, chamou uns meninos e disse, ei, tinha bem uns 5 meninos, era 7. Vamos lá no restaurante que eu vou pagar a comida para vocês. Mas por quê? Porque eu estou cheio de dinheiro. Fui lá na igreja do pastor Ricardo, Assembleia de Deus, aqui do Ceará, né? Assembleia de Deus, Tempo Central. E o pastor Ricardo disse, eu vou te levar aí uns irmãos e tu vai profetizar para eles. É só gente que tem. E eu já ensinei a eles que quando alguém profetizar para eles é para dar dinheiro. Então tu vai profetizar. Aí tem um ali que quer casar, está encalhado, tu vai profetizar casamento. E profetiza assim, assim, assado. E aí fez todo o esquema. E ele disse, irmão, mas foi batata, como eles dizem. E aí eu fui lá, aí a gente orava, eu profetizava, era só botando dinheiro aqui no meu paletó. E quando... no meu bolso. E quando terminou que eu peguei para nós dividirmos, ele falou, não. Pegou na minha mão e disse, esse aí fica para ti, eu já tenho bastante. Então aqui, menino, eu quero pagar a comida para vocês. Cara, quando eu ouvi isso, eu senti muito ódio. Mas, Ricardo, tu conversou comigo em Arneiroz, dizendo que estava numa luta porque o templo era grande, mas estava vazio porque um irmão chamado Francisco fez uma divisão na igreja, porque ele adulterou e dividiu a igreja, e que o dízimo que tinha recebido no mês era menos de R$ 200 na época, não dava para fazer nada, e que você ia vender o Fiat para fazer a coberta do templo, terminar a coberta, inaugurar um templo gigante, e que tinha de permutar para lá. Eu entendo tudo isso. Mais interessante quando se você tem de enganar, foi consagrado na mentira, trocou a igreja na mentira, cresceu, fez tudo na mentira, mas você hoje, meu amigo, está suplantado. Você está superado. Ó, Ricardo, o Miguel Oliveira, esse profeta aí, é muito melhor do que você. Esse aí vai dar 10-0 em você. E depois do Miguel vai nascer um cão em pessoa profetizando nessas igrejas. E o povo, glória a Deus, vão servir diretamente ao diabo. Não tem outra. Então, aí o Miguel Oliveira disse num culto que o pastor fez uma proposta, chamou ele no altar e disse, eu tenho um aplicativo no celular que eu ponho o nome da pessoa e ele apanha os dados da pessoa. E ele disse que na hora foi tentado pela carne. Mas ele disse que o Espírito Santo gritou e disse, você não precisa disso. Mas é claro que precisa, meu Miguelitozinho. É claro que precisa, você não tem nada do Criador na sua vida. A tua cara lisa é igual do Marco Feliciano. A diferença tua para o Marco Feliciano é porque o Marco Feliciano é 171. Ele tem mais 7 cão do couro. E o que é que ele faz? Ele usa a Bíblia muito rápido. A palavra de Deus diz assim, não sei o que, ele usa bastante a Bíblia para poder dar os botes, usar os tentáculos, lançar a teia, entendeu? Usar o laço do passarinheiro para pegar nos pés da vítima, para poder tirar ofertas. O próprio Ezequiel Pires disse que não conseguia ter a lábia que ele tinha para arrancar dinheiro do povo. Cezino Bernardino bem sabia disso, eu ouvi ele dizendo no ouvido do Marco Feliciano, leve 1 hora, 2 horas, mas tire a oferta. Pode passar 1000 anos, ele sobe na tribuna e consegue passar a credibilidade que o povo gosta de palavras inteligentes, né? Então o Marco Feliciano também é assim. A diferença do Marco Feliciano para o Miguel, primeiro é porque um tá velho e o outro é novinho. E a diferença é que o malandrão do Feliciano, ele usa mais a Bíblia para poder dar o bote, entendeu? E esse não. Esse é tão levado pela onda que ele vai logo na base da revelação, né? E aí... Mas o que é que acontece? Ele disse que não aceitou a proposta do pastor. Como é que ele não iria aceitar a proposta de alguém que está dando 3 mil para ele? Que ele prega todo dia e é 3 mil para pregar. E o povo acha lindo isso.
Aqui no Ceará, quando eu retornei de São Paulo em 2013, o próprio líder daqui, um cãozinho guloso chamado Galdino, que só pregava prosperidade financeira, mas só ele prosperava. Os que enchiam o rabo dele de grana não prosperava nada. Ficou dizendo para mim que eu tinha de cobrar. Eu nasci aqui no lugar, eu sou pioneiro aqui na igreja, mas ele diz, até nessa igreja, se tu não cobrar, tu não prega. Eu falei, porra, eu não prego mais, acabou. E ficou assim. Então o que acontece? Como é que o Miguel não vai aceitar a proposta de um cara que está dando 3 mil para ele? É claro que aceitou. Inclusive, quando ele está pregando, ele deixa a Bíblia de lado, ele pega o celular. Antes de profetizar sobre as pessoas, ele vai lá nos dados da pessoa, olha bem direitinho, fecha os olhos, aí começa a profetizar sobre as pessoas. Dá muito na cara, todo mundo está vendo. Mas é incrível que a menina apaixonada pelo garoto drogado envolvido na facção. O pai e a mãe diz, minha filha, meu filho, ele é da pesada, não faça isso. Mãe, pai, eu quero ele. E se envolve com o cara. Em pouco tempo, por ciúme, o cara mete uma bala nela. E não tem jeito, porque o povo é apaixonado. O povo acha isso lindo, esse garotinho falando aí. Eles acham bonito. E não, diga-se de passagem. Não é bonito um atorzinho desse fazendo isso? É bola de ping-pong. Um pastor pega ele, outro pega ele. Isso é a galinha dos ovos de ouro. O Miguel é a galinhazinha dos ovos de ouro do sistema agora. É o toque de Midas Mirim. Onde ele toca vira ouro. O povo gosta e paga por isso. Afinal de contas, a propaganda é a alma do negócio. E a imagem é a primeira que fica. E ele tem uma imagem de jovenzinho. Meu Deus! Bem jovenzinho, 14 anos, Jesus, aleluia! Aí eles acham que realmente, por ser jovem, foi chamado muito cedo, a obra é grande. Mas será que não dá para perceber que não tem nada de Bíblia que ele fala, não tem nada de Escritura? Então é isso aí. É como estar vendo uma novela com o Edson Celulari, representando o pastor Macedo, só que agora numa versão mirim. É como ver o galãzinho da novela representando o pastor, né? E aí, o que acontece? Ele é também, na Bíblia, é uma versão do Jacozinho, do Jacó, dando nó em pingo d'água. É exatamente o Chicozinho, lá do Alto da Compadecida. E ao mesmo tempo, é o charlatãozinho Marco Feliciano Novinho. É a mesma coisa, é o que está acontecendo. O povo é muito enganado pelo que vê. Somente pelo que vê. Quantos homens se enganaram com mulheres? Viu a aparência, achou a mulher charmosa e foi atrás daquela mulher, comprou a mulher e levou chifre como o diabo e acabou com a própria vida, até tirando a vida porque não suportou ser chifrado por tanta gente, igual o pano de toureiro, mas ele foi só pela vista. Antigamente havia circo de horrores, as pessoas queriam ver Mulher-Aranha, a mulher com 2 cabeças, homens sem braço e sem perna. As pessoas, principalmente aqui no Nordeste, vou falar aqui do Nordeste, porque é em todo lugar, aqui é no Sul, é no Sudeste. O que acontece é que as pessoas, elas gostam de ver espetáculo. Então, as crianças querem ir no zoológico para ver os macacos. E acham bonitinho. Eu sempre achei horrível o macaco. Uma cara de choro, eu nunca gostei. É uma coisa pessoal minha. Eu não acho bonito o macaco. Eu acho uma coisa horrorosa, o macaco. Mas é uns bichinhos feitos pelo Criador. Eles são caretentos, são feios, mas é eles, acabou. Mas aí as pessoas gostam de ver circo, por exemplo. As pessoas gostam muito de ir para ver um anão. Ver um anão já começa a rir. Eu nunca consegui rir do anão. Eu não faço isso, entendeu? Então, de repente as pessoas veem um menino, picareta, usando gravata, com o microfone na mão, acha lindo, maravilhoso. E vai só para ver, entendeu? Então, é isso aí. Façanhas do Chicó e artimanhas do Feliciano. E as pessoas acham bonito, menino com lenço na mão, com anel de formatura no dedo, com gravata, com microfone, fechando os olhos, dizendo que Deus está revelando, né? E o povo merece. Então, eu acredito que esse menino ele vai ser deputado cedo. Porque esse é o caminho de pessoas igual o Abílio Santana, igual o Marco Feliciano, igual esse pessoal que só quer grana e são picaretas. O caminho dele é ser deputado ainda bem cedinho, né? Ele conta em um culto, talvez com os dados que o pastor falou, que teve uma família que jejuou 3 dias só para ver ele. Que maravilha, hein?
Acho que isso nunca aconteceu sobre Jesus. Agora, ele disse também que ele enxerga apenas 20% de cada olho. Só que quem enxerga 20% de cada olho, ele precisa... A minha esposa estava enxergando só 20% no olho, ela precisava botar algo pertinho para ver, e sem óculos não via. Mas ele não usa óculos. Ele deixa a Bíblia de lado, ele pega o celular com a letrinha mais miudinha e lê de longe para poder fechar os olhos e revelar a vida das pessoas, porque lê os dados que estão lá, né? Então já está vendo que ele mente. Aí, o que acontece? Ele está pregando em uma igreja e diz: olha, tem agora uma revelação de Deus para toda a igreja. Até uma semana você vai receber a sua bênção. Todo mundo vai receber a bênção até uma semana. Cara, imagina só. Que dispensação é essa? Terminou a dispensação da graça, agora é a dispensação da bênção. Como assim? Ninguém tinha conseguido isso, mas de repente, Deus, através desse vaso aí, vai dar a bênção de todo mundo em uma semana. Todos lá da igreja vai receber a bênção porque ele chega. Assim é fácil, né, companheiro? Assim é fácil. A pessoa chegar prometendo mundos e fundos, quem é que não gosta? Mulher gosta de elogio, né? E as pessoas gostam de ouvir coisas boas, não é assim? É isso aí. Está pregando todo dia, ganhando 3 mil reais todo dia, e a galera está gostando muito. É o oba-oba, é a bola da vez. E daqui a pouco vai estar em Camboriú, possivelmente. É claro, se o evento de Camboriú se tornasse de verdade, sim. Porque assim, mas peraí, mas Camboriú tem mais de 40 lugares com extensões nos países? Tem. Isso é legítimo? Cara, o que eu sei é o seguinte: as pessoas, a Igreja Universal do Reino do Dinheiro e a Igreja Mundial do Poder do Dinheiro e outras igrejas também abrem filiais em outros países, não é interessado em evangelizar aquele pessoal. É receber em dólar, em iene, em libra, é receber dinheiro de lá. E a maioria deles sempre arranja uma forma de que mandem dinheiro para lá. E se tentar sustentar o obreiro, segurar de uma certa forma lá, é dizendo a ele que ele rapidinho desenvolva a coisa, que é para poder arrancar dinheiro. Quando eu estive lá em Camboriú, os pastores falaram para mim que o Feliciano, que falou que com 26 anos tinha andado em 42 países, eu já falei aqui, ele, na verdade, tinha ido como presidente para arrancar dinheiro do povo. E na África, como não tinha dinheiro, ele disse que doasse nem que fosse banana, porque é semente. Larguem de ser mentirosos. Dinheiro não é semente, é um câmbio que o sistema monetário e financeiro fez isso, a elite global, para nos prender, e dependemos da prateleira e da Organização Mundial de Saúde, da farmácia. Foi para isso, foi para poder submeter os homens aos seus cabrestos. Não é isso. Dinheiro não é semente. Aí as pessoas ficam dizendo que tem que levar dinheiro para plantar dinheiro. Mentira, me mostra, seus cachorros, seus cães gulosos. Me mostre na escritura. Onde é? Tá aqui, ó. Só um momento, só um momentinho. Aqui, ó. Aqui está. Aqui está, ó. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esté, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Osés, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romano, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas, Apocalipse, algum livro se tiver faltado. Onde é que está escrito que dinheiro é semente para plantar? Mas essa é a palavra de marketing das igrejas, você vai plantar. Aí eu ouvi muito no Rio de Janeiro pregando, em São Paulo. Se você planta R$1, você vai colher R$1. Se você planta 10, vai colher 10. Agora, se Jesus diz, você planta a semente, que é a palavra, e um dá 60, outro dá 100%, né? Então, se você planta 1, pode dar 100, né? Aí você planta R$1, vai ganhar R$100. Você planta R$100, vai ganhar R$1.000. Sei lá, eles iam dizendo lá. E dizendo que dinheiro é semente, mas não é. Essa é a semente de joio no meio do trigo. São sementes de filhos malignos. Então, meu querido, o vídeo vai ficar meio grande. E
Eu quero dizer para vocês que se aqui já tem 400 mil alterações na Bíblia, não na palavra do Criador, a palavra é o Messias, se já tem. Imagina só um guri como esse aí, que não está usando nada quase de escritura. Ele está mais puro do que o Feliciano ali, né? O Feliciano usava sempre, repito, a escritura, várias partes da escritura para sempre puxar para hoje Deus vai mudar a tua história. Hoje tu vai sair voando nas asas da revelação. Porque tu é filho do dono da prata e do ouro. Porque Deus vai resolver, tu vai te levantar. Porque hoje tu não vai sair daqui como você entrou. A partir de hoje ninguém vai te olhar de cima para baixo, é de baixo para cima. A partir de hoje, e um monte de mentira que não tem nada a ver com a escritura. E não é verdade. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Eu não sou sadomasoquista, eu não gosto de sofrimento. Mas querendo ou não, a gente paga o preço, principalmente quem for fiel. Porque Jesus pagou, os apóstolos pagaram e todos os servos de Deus pagam o preço. Mas tem a bênção do Criador e o mais importante, tem a vida eterna. Então é isso, quero que vocês vejam esse vídeo do Márcio Terramanto e diga no final o que você acha disso. Grande abraço, estamos juntos. Meus amados irmãos, recebe a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o profeta Mirim. Meus amados irmãos, não para de aprontar. Fica nesses vídeos até o final. Já dá um like aí, vamos ver aqui um trechinho desse vídeo. Meu Deus. Meus amados irmãos, olha, ele está numa igreja e tem uma senhora com uma muleta. E olha só o que ele apronta. Segundo ele, agora a mulher está livre daquele mal e nunca mais ela vai usar aquela muleta. Acompanha aí. E alguém disse, andou porque pegou na mão dele. Vem. Aí ele pega e fala assim, ó, alguém aqui disse que ela só tá assim andando porque eu tô segurando na mão dela. Solta da minha mão, solta. Andou porque pegou na mão dele. Vem. Olha aí, igreja. Olha aí, ela tá andando. Olha aí o milagre. Meus amados irmãos, pelo amor de Deus, esta mulher, você vê que ela tá andando ali na sua debilitação, sem aquela muleta. É assim que ela anda. Você vê que ela anda assim meio, né, com dificuldade. É assim que ela anda. Aquela muleta é para ela ter mais firmeza, né, para estar ali andando, ter segurança para estar andando. Mas sem a muleta, ela vai conseguir também andar. Só que agora ele está fazendo agora aquele espetáculo e o povo tá, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Agora, irmãos, vamos para o próximo vídeo agora. É inacreditável que você vai ver agora aqui, que ele está dizendo agora que o anjo do Senhor foi na galeria do telefone, foi lá, pesquisou lá a foto lá e entrega a revelação. Veja comigo, acompanhe. Tem um anjo pegando o celular dela, descendo nos contatos. Indo no contato da mãe dela, eu tô vendo uma foto que tá ela, a irmã e a mãe. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. É inacreditável um negócio desse. É isso mesmo que você ouviu. Ele falou que ele viu numa visão que o anjo desceu e pegou o telefone e foi lá na galeria de foto. É porque o anjo, né, ele teve que perder esse tempo de ir lá na galeria, né, de foto. Peraí. Eu sou comum, né? Eu sou comum. Então, eu tenho carne, né? Peraí, então, eu não tenho nenhum poder, então eu vou logo lá na galeria, né? Pronto, achei. Sei que nem ia achar, acabei de achar. Irmãos, é inacreditável um negócio desse. E as pessoas acreditam. Aí você fala, irmão, então, irmão Márcio,
Porque então ele sabe de todas essas coisas? Porque ele sabe de tudo isso daí? A resposta está, meus irmãos, nesse vídeo que você vai ver agora. Veja. Que existem esquemas, existem aplicativos, existem métodos para se descobrir a vida da pessoa quando ela vem, ou alguém passa uma fita, vem pregar na minha igreja que eu vou te passar a fita aqui para 3 ou 4 pessoas. Aí o pregador, quando vai, ele já é orientado a se dirigir a algumas pessoas. Você já ouviu isso? Não, eu já ouvi. Não sei se é verdade. Você que é o pregador, você já ouviu isso? Assim, que tem esquemas, provavelmente tem, mas dessa profundidade que você está me dizendo, eu até me escandalizo ouvindo isso, porque que ponto que a igreja chegou, né, rapaz? Que ponto que o altar de Deus chegou? Lamentável. Não tem nada para falar, não. Lamentável. Irmãos, agora preste atenção. Você viu o que ele falou, né? Ele ficou até assustado da forma que ele falou. Sério, impressionante, hein? Ó céu, ó lua. Onde que eu tô? Em Marte? Que ponto que chegamos, hein? Que coisa. Ele ficou assustado, como se fosse uma novidade. Mas como esse canal aqui é transparência, agora olha que ele fala para o outro rapaz da entrevista. Veja. Claro que hoje em dia a gente entende, sabe, de esquemas. Eu já ouvi. Não sei se é verdade. Você que é o pregador, você já ouviu isso? Assim, que tem esquemas, provavelmente tem, mas dessa profundidade que você está me dizendo, eu até me escandalizo ouvindo isso, porque que ponto que a igreja chegou, né, rapaz? Que ponto que o altar de Deus chegou? Lamentável. Não tem nada para falar, não. Lamentável. Lamentável. Claro que hoje em dia a gente entende, sabe? 2025, ele falou que não sabia, que ficou até assustado. Mas olha o ano passado, olha o que ele falou. De muita coisa suja que acontece. Em falar em esquema, essas coisas, não me contaram, eu já vi. Tá? Aplicativos que te mostram... eu já vi aplicativos que te dá dados das pessoas. Eu já vi esquema com os pastores das igrejas para revelar as pessoas que tem isso aqui, ó. Tá? Miguel, já te ofereceram isso? Já, infelizmente, já. Mas te ofereceram o quê? Um esquema Explicar. com o pastor te falar, tal? Polêmico. Um aplicativo. É polêmico isso aqui. Polêmico. Miguel, você já entrou em esquema ou não entrou em esquema? Já te ofereceram? Você já aceitou ou não aceitou em relação a revelar coisas ocultas das pessoas? Já tive uma proposta. Um tempo atrás eu fui pregar e um pastor sentado em cima do altar, ele pegou o celular. Disse, Miguel, ó, tá aqui um aplicativo, você põe o nome aqui e tá todos os dados de pessoas. Pedro, eu digo pra você que eu ouvi a voz da carne, mas o Espírito Santo de Deus, e eu tô falando isso com temor, o Espírito Santo de Deus gritou na minha alma. Você não precisa disso. Você pensou em usar? Não, a carne, porque era algo diferente. E eu falei assim, Senhor, que agora? Mas Deus gritou na minha alma. Você não precisa disso. Ok, só pra gente entender. Você falou a carne, mas a carne gritou pra você usar ou não? Eu não entendi. Então vamos lá. Pedro, eu te apresento algo novo. Agora, algo que você nunca viu. Ok. Te dá curiosidade. Sim. Foi o que eu senti na hora. Indo no contato da mãe dela, eu tô vendo uma foto que tá ela, a irmã e a mãe. Não vai ter sequestro! O livramento chegou! Quem dá o pulo? Tá aí, meus irmãos, mentira tem perna curta. O ano passado, não, eu conheço o esquema e tal, não sei o que lá. E esse ano falou que não conhece. Ficou até assustado, admirado com esse esquema. Pra que Deus vai ficar, irmãos, revelando CPF, RG? Pra que nome do tio, da tia, da avô, da avó, tataravó? Pra que isso? Vai edificar o quê? Deus deixou a sua palavra. A revelação é a palavra. João 17, verso 17, Jesus disse, Pai, santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Está escrito aqui, ó, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É a palavra de Deus. Então isso aí, meu irmão, é barco furado. E muitas das vezes, o que acontece? O pastor chama lá o pregador e fala, olha, tem uma membra aqui, um casal, uma família,
que eu gostaria que você lançasse uma palavra profética sobre a vida dela, sobre a vida dele. Inclusive aconteceu já rumores já de sequestro. Enfim, comenta um pouco da vida daquela pessoa. E aí o pregador, para querer ganhar ponto com o pastor que tá pagando o faz-me rir, que é o dinheiro, ele vai para cima. Olha aqui, mulher, eu tô vendo que o anjo do Senhor desceu aqui agora. E o anjo tá indo ali naquela área da sua vida. E a pessoa tá ali pensando que aquilo ali é espiritual. Não é não. É tudo uma montagem. É tudo já um cenário que já foi feito para até mesmo enganar aquela pessoa. E chega a dar até dó da pessoa. Irmão, irmã. Ele tem tanta certeza que a pessoa é certa, que o alvo é certo, que ele fala, pega o telefone e mostra aí a foto que o anjo mostrou para mim. É inacreditável, irmãos. É triste. Olha aí agora, veja. Fica de pé. Manda ela pegar o celular. Vê se é verdade que eu entreguei para ela. E se tu não der glória... É inacreditável, meus irmãos, é revoltante demais. Vamos então, tá bom. Respira fundo, Márcio. Você também que tá vendo esse vídeo, respira fundo. Vamos então levar para o mundo espiritual. Pronto. É Deus. Vamos fazer de conta que é Deus. Você acha que o ambiente espiritual dentro da igreja, a temperatura, o ambiente espiritual ia estar assim, com o pastor assim, ó? Tipo, como se nada estivesse acontecendo. De braço cruzado, ali. É inacreditável, meus irmãos, um negócio desse. Se fosse Deus, né, tá bom, uma revelação de Deus, irmãos, o povo ia estar chorando, né? Ah, meu Deus! O povo chorando, soluçando, sentindo a presença de Deus, aquela coisa toda. Você pode ver que lá na igreja o pastor tá assim, ó, braço cruzado. Irmãos do céu, olha, que dó que eu tô desta moça. Que dó que eu tô dela. Que dó que eu tô dessa moça. É inacreditável, meus irmãos, como que brincam com o povo de uma forma assim, que tipo, sem misericórdia, sem compaixão, sem ter empatia. Ah, meu Deus, que ponto chegamos? Olha a foto aqui, igreja. Olha a foto aqui, igreja. Levanta o teu celular, pode ela colocar a mão aqui. Assim te diz o Senhor, o laço do sequestro que havia sobre a vida da tua irmã, Helena Narachandarábia, e a tua mãe infartar com a notícia. Assim diz o Senhor, eu quebrei no grito de glória a Deus. Irmãos, até pro pastor levantar a mão foi uma dificuldade. Você vê que uma mão ficou aqui, ó, no peito dele, e a outra mão foi estendida, porque ele tem que segurar aqui, irmãos, porque a unção tá demais, sabe? Tá muito forte a unção, então ele não tá conseguindo se controlar, porque a unção tá forte. Então o pastor segura a mão aqui para ele não ficar rodopiando. Eita mistério, tá muito forte a unção, meu Deus do céu, eu tenho que segurar aqui. Aí ele fica até parado assim, irmão, pode segurar o manto do mistério, ele fica assim, ó. Que ambiente espiritual, que glória de Deus, irmãos. Você viu a manifestação do poder de Deus? Meu Deus do céu. Lamentável, irmãos. Lamentável. É um ciclo armado. Inacreditável um negócio desse. Meu Deus do céu. Irmãos, olha, vamos pro próximo vídeo. O próximo vídeo que você vai ver agora, ele fala que a família ficou 3 dias na água e no pão. 3 dias que não tomou café da manhã.
não almoçou, não jantou. 3 dias só bebendo água e comendo pão para o profeta Mirim falar com eles. Veja aí, acompanhe. Você tirou foto comigo. Porque eu nunca vi isso. Ficar 3 dias apanhado pra ouvir Deus falar minha boca. Tem 3 dias que vocês só estão comendo pão e água. Aí eu voltando meu profeta pra falar com ele. Alguém pode falar, é dia, não sei o quê. Não é dia, é influência da mãe da sogra. Irmãos, tem muitos lugares que as pessoas assim são bastante, vamos dizer assim, inocente, não tem malícia, não tem maldade. Vamos dizer que essa família ficou num propósito. Não digo 3 dias, no pão e na água. Mas tá bom, vai vir um profeta aí, né? É o profeta, vai vir aí e vou fazer um jejum para que Deus venha usar ele para falar conosco. Tudo bem, vamos lá. Aí essa família está na igreja. E justo essa família que fez o propósito, tá ali, ele está revelando. Justo essa família ainda fala, ó, você é isso, você é parente, você é isso, aquilo outro. Ele fala ainda qual que é o grau de parentela de cada um. Ele fala o grau de parentela de cada um. Alguém pode falar, é dia, não sei o quê. Não é dia, é influência da mãe da sogra. Você é isso e você é isso. Irmão, irmã, é isso que eu falo para vocês. Muitas das vezes, o pastor, ele fala pro pregador o que acontece na igreja. Olha, o missionário, inclusive tem uma família que está até jejuando, está num propósito aí de pão e água, para que Deus venha falar com eles através da sua vida. É aquela família que está ali, ó. É aquela família que está ali. Entendeu? Então, o pastor, muitas das vezes, passa para o pregador ali a situação de alguns membros. E aí o pregador já aproveita a oportunidade para falar que é Deus que está falando, que Deus está fazendo e acontecendo. É lamentável, irmãos. É lamentável, que é muita sujeira e é muita podridão no meio do povo que é de Deus. Agora veja esse vídeo, acompanhe. Para quem não sabe, eu enxergo 20% de cada olho. Eu perdi 80% da visão dos 2 olhos. Irmãos, agora ele está falando que só enxerga 20% de cada olho. 20%. E quem enxerga 20% de cada olho, consegue ler a Bíblia desse jeito que ele vai ler agora? Veja. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando, e ouvindo... É possível uma pessoa enxergar 20% só, meus irmãos, de cada olho, ler a Bíblia da forma que ele está lendo. Era para ele estar assim, ó. Ó, assim, ó. Para com isso, Miguel. Para com isso, Miguel. Para com isso, Miguel. Agora, meus irmãos, olha só o que ele vai falar agora. Acompanhe. Daqui a pouco eu entrego algumas visões que Deus está me dando aqui. Aí eu vejo se é Deus ou se é coisa da minha cabeça. Adiantar aqui, é coisa da sua cabeça. Rapaz, Deus está fora disso. Deus está fora disso. É coisa da sua cabeça. Continue vendo esse vídeo, meus irmãos. Mas eu tenho uma profecia da parte de Deus para liberar para toda a igreja.
E quem crê, levante as mãos. Assim diz o Senhor. Ainda essa semana vai dar tudo certo na sua casa. Meu Deus, que negócio é esse? Que negócio é esse? Tá vindo pra cá uma nuvem de vitória. E Deus tá falando comigo. Eu vou renovar alguém aqui hoje. Ora, sai. Porque alguém vai projetar o 2025 debaixo de unção, debaixo de graça. Teu manto de mistério vindo para esse lugar agora. E de Deus da manusa rebebe como não eteba uitma ande como a nuvem terra bromina. Deus está mandando eu dizer para toda a igreja, Miguel, só os meus vasos, só quem está ligado vai entender o que eu estou dizendo aqui agora. Ai, 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 Jesus. Meus amados irmãos, sem palavras, tá aí. Não se vê falar sobre céu, arrependimento, salvação, vida eterna. É só o anjo descendo, o anjo subindo. Eu vejo uma mão de ouro passando para lá e para cá. Eu vejo prosperidade. E o povo, glória a Deus, aleluia. É isso que o povo quer ouvir também. É isso que os pastores também querem que ele prega. E tá tudo certo. Aí tira a oferta. Como eu coloquei aqui no canal, ele pedindo, irmãos, ele pedindo 100 pessoas com R$100, 100 pessoas com R$100, 20 pessoas com 1.000, pessoas com R$500, e é assim que tá. O menino tá dando lucro, tá enchendo a igreja. Então, não interessa se Deus está falando ou não. O importante é que ele traz resultado. Traz resultado? Então tá excelente. Não interessa a mensagem. O que importa é que tá dando certo. Tá enchendo. O menino enche. A menina enche a igreja. E eu termino esse vídeo com Apocalipse capítulo 3. Que triste. Que ponto que chegou. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isso, diz amém. A testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem é frio e nem quente. Oxalá fora frio ou quente. Assim, porque és morno e não é frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Olha aí. Tá aí. Tá aí. É forte, né? É forte essa passagem, não é forte? Esta é a igreja de Laodiceia. Era assim que estava a igreja. E detalhe, hein? Estava cheia a igreja. Estava cheia, ó. Ó. E o versículo 20 fala assim, ó. E eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Quer dizer, muitas igrejas estão cheias, mas Jesus está, ó, está do lado de fora batendo, irmãos. Do lado de fora batendo. E o pregador lá, Deus me deu uma palavra. Ó, o anjo está aqui, ó, a mão de Deus está aqui, ó. Olha, assim diz o Senhor. E ele está do lado de fora. Peça para Deus discernimento de espírito. Ele está aí. Hoje mesmo ele prega. Hoje Miguel prega hoje. Prega todos os dias. Você acha que ele vai querer parar recebendo R$3.000 por dia? R$3.000 por dia, irmãos. Aí, ó. Tá aí, ó.
Olha o vídeo que eu recebi aqui agora. Ó, esse vídeo aqui é de hoje. Hoje, ele vai estar pregando hoje. E não para. Fazer o quê? Só Deus, irmãos. Só Deus. Que Deus venha guardar você e a sua casa e te livrar de todo mal. Você que está aqui no canal pela primeira vez, se inscreva no canal e clica no sino para ativar as notificações. Amanhã temos vídeo novo novamente. Se inscreva aqui no canal, irmão. Dê um like agora para fortalecer o canal. Dê um joinha agora para fortalecer o canal. E se inscreva no canal e clica na opção de todos para receber as notificações. Deus abençoe a sua vida. Olha a chamada aí ó, do profeta Miguel para hoje. Olha aí. Deus abençoe. Aqui, ó. Vai ser benção hoje, apóstolo, que Deus vai fazer hoje aqui em Birigui. Vai ser tremendo. Glória a Deus. Que horas que é o culto? Às 19 horas. 19 horas, com o missionário Miguel Oliveira, a cantora Miriam Vitória. Talvez a Estezinha vai estar também. Vai ser algo tremendo. E Deus vai falar aos nossos corações. Vai entregar tudo, Miguel? Em nome de Jesus. Vai ser benção o culto de hoje. Eu creio que hoje o poder de Deus se manifestará em nosso meio. Glória a Deus. Então chama mais um, manda essa história para alguém. Chama todo mundo e vem.